Estamos de volta com o seu Central 98, sempre no oferecimento da Claro, Belo Horizonte. Vem para a internet móvel mais rápida do Brasil, vem para Claro. E vestibular Medicina Unifenas BH 2023, prova dia 22 de outubro. Gente, as contratações temporárias devem disparar no comércio de Belo Horizonte, visando as vendas de fim de ano aqui na capital mineira. O dado integra a pesquisa divulgada ontem pela Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL-BH. A expectativa é que as contratações cheguem a patamares pré-pandemia. Quem traz os detalhes e conversa com a gente agora é o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo ao Central 98 mais uma vez. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, Carol, João, Paulo. É sempre bom trazer as informações para Belo Horizonte, para Minas Gerais, porque o setor de comércio e serviço é muito importante, né? A empregabilidade no setor de comércio e serviço é relevantíssimo, não só em Belo Horizonte, mas também no nosso estado. E a gente adora quando tem notícia boa, né, Marcelo? A gente falando aí de contratações temporárias, né, para o fim de ano, com a expectativa de retomar aí níveis pré-pandemia, o comércio que sofreu bastante com o período da pandemia. Como é que está essa expectativa realmente, né? As pessoas que estão aí em busca de uma oportunidade também devem ficar atentas. Como é que está esse cenário nesse momento? Bom, a gente está vendo o crescimento do comércio, né, das vendas do comércio neste ano, desde a Páscoa, o Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças agora, tivemos boas vendas em Belo Horizonte e isso traz essa motivação para que os lojistas, os comerciantes possam fazer a sua contratação temporária. Esse ano, especificamente, a gente está tendo um ano mais seguro, né? Onde que a gente vai ter esse final de ano com a pandemia totalmente controlada, né? As pessoas mais seguras para irem às compras. E a gente já viu agora, para o Dia das Crianças, alguns segmentos já fazendo a contratação temporária. Provavelmente essas pessoas que foram contratadas vão continuar a trabalhar até o final do ano. E mais agora, em outubro e início de novembro, começa a ser mais intenso a contratação temporária. E aí sim, na nossa pesquisa, cerca de 20% dos lojistas, que é o mesmo patamar do ano passado, no finalzinho da pandemia ali, as lojistas querem contratar essas pessoas e uma notícia boa é que se essas pessoas trabalharem bem, cerca de 38% dessas pessoas poderão ser contratadas definitivamente pelo setor de comércio e serviço. Marcelo, isso também pode ser impulsionado. Esse ano a gente tem Copa do Mundo, né? Então essa contratação provavelmente pode acontecer isso que você falou. Como é que vocês veem a Copa do Mundo? Vai ser com comércio com vendas, com muitas vendas, um comércio quente? Porque a gente sabe, né? Ainda mais aqui em Belo Horizonte, a galera vai pra rua mesmo, curte a Copa do Mundo, os jogos. Não, com certeza. Esse ano, nesse crescimento que eu falei das vendas, a Copa do Mundo ela vem incrementar mais ainda esse final de ano. Nós temos a Black Friday, a Copa do Mundo e o Natal misturados aí. Então, muita movimentação. Eu falo sempre, eu já falei aqui várias vezes, que nós precisamos da engrenagem toda funcionando. Em Belo Horizonte, nós estamos tendo a volta muito forte dos eventos, né? Movimenta a cidade. As escolas estão voltando de maneira presencial, as pessoas estão encontrando, eventos corporativos também acontecendo. Então, nós precisamos dessa movimentação e a Copa do Mundo também traz essa movimentação diferenciada e movimenta todo o setor de comércio e serviço, além de bares, restaurantes, a empregabilidade que nós estamos falando, serviços temporários contratados. Então essa movimentação, a expectativa é muito positiva nesse crescente que nós estamos vendo na economia. Marcelo, a gente está vendo esse movimento que acontece todos os anos. Você tocou no assunto aí de uma possibilidade de uma parcela desse público temporário ser transformado em efetivo. O lojista ele é preparado, por exemplo, para entender que esse público temporário às vezes é alguém que não teve um primeiro emprego, é alguém que vem porque tem uma necessidade nesse momento. O lojista está preparado para treinar, para entender, para adequar essa realidade desse trabalhador temporário no exercício do trabalho dele dentro da loja, do comércio? Sim, Paulo, a gente acredita que sim, a gente vê isso na pesquisa, que o lojista vai acolher essa pessoa de uma maneira diferenciada, né? Que aquela pessoa às vezes chega para o primeiro emprego dele, a pessoa que tinha outra atividade vem para o setor de comércio, e o que é mais importante que essas pessoas cheguem com engajamento, elas cheguem com vontade de aprender aquela função e tratar bem o cliente da loja. Isso brilha nos olhos do lojista, do proprietário, do empreendedor ali. Ele vê quando esse temporário trata bem o seu cliente e procura conhecer melhor o que a loja faz, como ela entrega a solução para o seu cliente, e assim a chance dele
cresce muito mais dele ser contratado definitivamente. Eu vou tocar no assunto com você que fica fora desse conversa que nós estamos tendo agora, mas é porque outro dia eu estava lendo a respeito e fiquei preocupado no sentido de, não é de preocupação, de ocupar de uma maneira mais completa o entendimento das coisas. A gente tem visto e discutido frequentemente a questão do endividamento das famílias. E uma das partes do endividamento das famílias cai num processo que é um processo gerido pelas CDLs, que é o SPC Brasil. Existe a possibilidade de ter, porque a gente viu em campanhas políticas, alguém falando em perdoar dívidas, a gente não entende direito, parece que é só uma promessa política. Existe uma possibilidade de uma discussão estrutural para que se tire as famílias do endividamento e que se eduque essas famílias, porque para o lojista é interessante o consumo, mas um crédito consciente, né? Verdade. Existe essa possibilidade? Existe, mas não a curto prazo, a curtíssimo prazo, isso não existe. Não é possível. Não é perdão de dívida? Não é perdão de dívida, isso é um ciclo que existe, que a gente precisa trabalhar muito. Você citou a educação financeira, é fundamental que a gente trabalhe isso, inclusive nas escolas, né? Na educação básica das crianças já começar isso. Existem, inclusive, programas novos, né? A inteligência artificial hoje ajuda muito as próprias crianças a criarem educação financeira e os adultos também. Mas existe a possibilidade de você ter a renegociação de dívidas, parcelamentos facilitados, redução de multas e juros, programas em que a gente faz, o SPC Brasil faz isso constantemente. No final de ano agora tem alguma coisa prevista? A gente está pensando agora no mês de novembro fazer um grande movimento desse, o SPC Brasil está projetando isso, a Serasa faz isso também, outros bancos de dados fazem, para que a gente possa tirar essas pessoas, porque a maioria das pessoas que estão com endividamentos são endividamentos baixos na nossa análise, mas às vezes para aquela família, para aquela pessoa, não é um endividamento que ele não consegue sair. Então a gente tem que estudar caso a caso e ajudar essas pessoas com a solução, que existem solução sim, mas quero repetir, não a curtíssimo, a curto prazo, isso a médio e a longo prazo, assim uma possibilidade. E para nós é fantástico, porque essas pessoas retornam e passam a ser novamente potenciais compradores do comércio. Marcelo, dá para a gente falar um pouquinho, por exemplo, do balanço do Dia das Crianças, né, das vendas, do comércio, a gente está voltando aí agora e falando em níveis pré-pandemia, e falar dessa expectativa para o Natal. Como é que foi esse Dia das Crianças? Os resultados foram positivos e dá para tirar aí como base que a gente vai ter para o final do ano? Sim, a venda foi bem positiva. Quando começa o segundo semestre, a gente tem o Dia dos Pais, que é uma venda ali, o pessoal voltou de férias de julho, muita gente segurando os gastos, né? Mas mesmo assim, a gente teve uma venda do Dia dos Pais boa e agora o Dia das Crianças foi bem surpreendente. A projeção que a gente tem, né, no primeiro levantamento prévio que a gente fez, é cerca de 20% melhor que o ano passado. É óbvio, mais uma vez, que esse ano as pessoas voltaram a dar presente. O Dia das Crianças você mexe muito com o sentimento, então foi uma expectativa, superou a nossa expectativa de venda. E isso traz, né, quero reforçar aqui, traz melhores expectativas para as próximas datas agora de final de ano, com a Black Friday, a Copa do Mundo, essa movimentação, e o Natal também. Lembrando que a Black Friday são presentes, um ticket médio maior, né, valores maior de compra, porque são presentes que as pessoas compram para casa, para ela mesma. E o Natal tem aquele sentimentalismo de dar os presentes. Então, as pessoas compram para dar presente. Então, um ticket médio menor, mas elas compram mais quantidade de presente. Então, a expectativa para o final do ano, eu vou repetir isso aqui sempre, é sempre muito positiva. A gente está vendo esse crescente, o comércio está fazendo sua parte, ajudando na empregabilidade das pessoas, e isso melhora a renda das famílias e é o retorno também para o comércio, para as compras do comércio. Do ponto de vista da autoestima, ele trouxe uma boa notícia, né? A gente está dando presentes melhores para a gente do que para os outros. Essa é uma boa notícia, né? Mas essa é uma cultura que vem mudando. Ela vem mudando ao longo dos anos, né? Quando você compra para você geralmente você tende não, vou economizar e tal. Hoje não. Né? Talvez a pandemia tenha mexido com as pessoas nesse sentido, porque ela fala, peraí, deixa eu me valorizar também, porque eu não sei o que vai acontecer. Estou aqui trancado em casa, né? Pois fiquei trancado em casa, então deixa eu melhorar para mim também, né? Marcelo, aproveitar também sua presença para a gente falar do transporte público. A CDL sempre buscou aí melhorias no transporte público que tem consequências diretas para o comércio aqui de Belo Horizonte.
Marcelo, isso também pode ser impulsionado. Esse ano a gente tem Copa do Mundo, né? Então essa contratação provavelmente pode acontecer isso que você falou. Como é que vocês veem a Copa do Mundo? Vai ser com comércio com vendas, com muitas vendas, um comércio quente? Porque a gente sabe, né? Ainda mais aqui em Belo Horizonte, a galera vai pra rua mesmo, curte a Copa do Mundo, os jogos. Não, com certeza. Esse ano, nesse crescimento que eu falei das vendas, a Copa do Mundo ela vem incrementar mais ainda esse final de ano. Nós temos a Black Friday, a Copa do Mundo e o Natal misturados aí. Então, muita movimentação. Eu falo sempre, eu já falei aqui várias vezes, que nós precisamos da engrenagem toda funcionando. Em Belo Horizonte, nós estamos tendo as voltas, a volta muito forte dos eventos, né? Movimenta a cidade. As escolas estão voltando de maneira presencial, as pessoas estão encontrando, eventos corporativos também acontecendo. Então, nós precisamos dessa movimentação e a Copa do Mundo também traz essa movimentação diferenciada e movimenta todo o setor de comércio e serviço, além de bares, restaurantes, a empregabilidade que nós estamos falando, serviços temporários contratados. Então, essa movimentação, a expectativa é muito positiva nesse crescente que nós estamos vendo na economia.